Olá pessoal, boa tarde, boa noite, aqui é Douglas Omiti, falando um pouquinho de Petit Lenormand, de tarô, falando um pouquinho do mundo esotérico, tá? O que eu gostaria de falar com vocês hoje? Eu estava dando curso avançado ontem, né? E a gente estava falando muito dessas questões espirituais e energéticas, tá? Então, tem muitos, nós como tarólogos, que trabalhamos muitas vezes ligados a esse lado espiritual, muitas vezes a gente foca muito nesse lado. Muitas vezes o cliente ele precisa acertar certas coisas no plano físico da matéria, dinheiro, trabalho, relacionamentos, para poder equilibrar-se espiritualmente. Então muitas vezes nós achamos coisas que não são necessárias. Então a gente tem que ficar atento por não sobrecarregar o cliente com questões de magia, trabalhos, entidades, seres espirituais. Não estou negando a existência disso, gente, mas muitas vezes essas entidades se aproximam das pessoas em função de brechas que elas mesmas dão. Então, muitas vezes você ficar falando disso não faz a consulta produtiva, né? Tá certo? Não faz que a consulta vá para frente. O ideal é que você desvincule também o teu trabalho desse trabalho espiritual. Se você é um cartomante, você está abrindo as cartas para a pessoa para ajudar a aconselhá-la, para ela olhar de uma forma mais positiva e encontrar saídas para o futuro dela. Você não é um pai de santo, a não ser que você tenha essa outra profissão. Se você tem essa outra profissão de pai de santo, mago, xamã, é outra história. Mas se você não tem essa situação, o ideal é você separar esse serviço. Você identificou alguma coisa nessa área que precisa ser trabalhada, que precisa ser limpa, curada, você passa para um profissional que faça isso. Tá? Porque nós temos a fama de querer arranjar trabalhos para justamente ganhar dinheiro. E esse não é o caminho. O caminho é nós sermos éticos, nós sermos corretos com o nosso cliente. E se for um trabalho espiritual, indica para quem trabalhe com isso, faça isso, né? Quando é o caso, tá? O Lenormand ele só vai mostrar questões espirituais quando elas precisam ser mexidas. Todos nós temos seres que nos acompanham, positivos e negativos. Os nossos vícios têm seus seres que nos acompanham. E muitas vezes não está no karma nós tirarmos eles do nosso cliente naquele momento. Não é para ser limpo aquilo naquele momento, porque a pessoa tem um aprendizado com aquilo ali. Quando aquilo é para ser limpo, aparece no jogo. E quando aparece no jogo, indica para uma pessoa adequada, para um centro adequado, para um mago adequado, um xamã adequado que faça o trabalho. Tá? Para a gente não perder essa fama aí de charlatão que nós temos. Tá certo? Boa semana a todos. Até semana que vem.